sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do workshop Autotransforme-se. Gente, é um prazer ter vocês aqui, uma maravilha estar começando essa segunda edição. A nossa primeira edição do workshop Autotransforme-se foi um sucesso, foi incrível e agora a gente está começando a segunda edição. Esse é um workshop de autoconhecimento muito profundo. É um workshop que pode transformar a maneira com que você vê o mundo, a maneira com que você enxerga as coisas. E você vai ter muito resultado se você aplicar os exercícios que eu vou fazer aqui. Porque todas as 3 aulas que nós vamos ter, vai ter exercício. Então, conforme o pessoal vai entrando, vai todo mundo me dizendo se vocês estão ouvindo direitinho. Quem está chegando aí, vai dando um oi pra gente. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberta Spadini, eu sou instrutora de Enneagrama, sou terapeuta Theta Healing e trabalho na área de desenvolvimento pessoal há 10 anos. Já trabalhei com PNL, com coaching, com várias terapias. E depois de todo esse processo, eu entendi que precisa-se de algumas coisas importantes para que a gente tenha um resultado que a gente quer. Algumas técnicas que eu aprendi que fizeram grande diferença na minha vida e na vida das pessoas que eu atendi, na vida das pessoas que chegaram até mim, eu vou trazer para vocês nesse workshop. Então, são 3 dias, gente. Hoje, amanhã e quarta, onde você vai receber algumas técnicas que vão mudar a forma com que você se enxerga. Então, assim, ó, das 19 às 20 horas, hoje, amanhã e quarta, você esteja aqui ao vivo. Que muita coisa pode ser muito diferente na sua vida a partir desse ponto. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos, gente. Muito bom. Acho que já tá todo mundo chegando aí. Vocês podem colocar perguntas aqui no chat. Eu não vou parar para responder elas ao vivo, porque senão vai trancar. Mas a gente vai responder todas as perguntas de vocês. A nossa equipe está aí no chat respondendo as perguntas de vocês. E depois também eu vou revisar e vou responder todos vocês. Então podem colocar perguntas aqui no chat. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já aproveita, se inscreve, e assim você fica recebendo todas as novidades. Certo? Então, dando início ao nosso workshop Autotransforme-se, quero relembrar quais são os principais objetivos desse workshop. Gente, o principal ponto é destravar a sua vida, destravar algumas áreas da sua vida que estão trancadas, que você não repete os mesmos erros, fica no mesmo ponto, tenta fazer diferente, mas não consegue. Então eu quero te mostrar, dessas 3 aulas, o que está acontecendo que não está acontecendo isso na sua vida, o que está travando, né, essa realidade de acontecer, essas coisas que você quer que aconteça, acontecer. Então, fiquem ligadinhos, que vai ter muita coisa bacana. Todo mundo aí, gente, primeira coisa, né? Uma coisa importante. Se você já fez Enneagrama, se você não fez Enneagrama, não tem importância, tá? Por quê? Porque se você já sabe seu perfil do Enneagrama, a gente não vai falar aqui especificamente dos 9 perfis do Enneagrama. A gente vai falar sobre um tema um pouquinho mais profundo, mas se você já sabe o seu perfil do Enneagrama, você vai entender mais profundamente as crenças. Então, se você ainda não sabe seu perfil, não se preocupa, que você vai conseguir acompanhar o workshop da mesma forma, mesmo sem conhecer os perfis do Enneagrama. Certo? Bom, gente, uma coisa importante, tá? Eu vou escrever algumas coisas aqui. Deixa eu ajustar. Para a gente entender melhor. O que acontece, né? A gente tá aqui hoje, a gente tá fazendo esse workshop, todos nós temos algo muito em comum. O que é? A gente quer que algumas coisas na nossa vida sejam diferentes. A gente quer um resultado diferente em alguma área da nossa vida. Todos nós, como seres humanos, queremos isso. De certa forma, gente, a insatisfação, ela é algo positiva para o ser humano. Porque ela nos ajuda. Ela nos ajuda a fazer o quê? Ela nos ajuda a dar o próximo passo. Se a gente não fosse insatisfeito com as coisas, a gente não faria mudanças, a gente não melhoraria, a gente não evoluiria. Então a insatisfação ela é um processo natural do ser humano que nos ajuda a evoluir. Porém, no momento atual que a gente vive, com excesso de tecnologia, com excesso de informação, com muita mídia chegando pra gente, o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria estar fazendo, como seria o ideal de se viver, muitas vezes essa insatisfação ela é exagerada, ou seja, a gente fica querendo algo porque a gente viu em outro lugar, porque a gente viu fulano fazer, porque a gente viu na TV, a gente viu no marketing, né?
Então, isso às vezes é um pouco exagerado. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero nesse workshop que você olhe para o que é realmente importante para você. Muitas vezes a gente não tem esse filtro. O que eu realmente quero para mim? Será que eu realmente quero isso para mim? Ou será que eu quero porque eu vi alguém tendo isso, eu vi alguém fazendo isso? Ou, né, a gente vai aprofundar nisso, mas eu deduzi que se eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver aquilo que o fulano tem, eu vou ser mais feliz. Ou se eu tiver com o corpo do fulano, da fulana, se eu tiver naquele corpo, eu vou ser mais feliz. Então a gente vai fazer um olhar para dentro para entender o que é importante para mim. O que eu realmente quero. Não o que tá todo mundo fazendo ou o que todo mundo quer. E aí a gente vai dividir esse workshop em 2 pontos. Conhecimento e prática. O primeiro passo para a gente fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa saber o que a gente precisa mudar. E isso a gente chama de consciência. Mas para eu ter consciência do que eu preciso mudar, começa aqui, gente, no conhecimento. Ou seja, eu preciso saber disso, eu preciso saber o que fazer diferente. Ou eu preciso saber que algo existe. Muitas vezes a gente nem sabe que algumas coisas existem ou como elas funcionam. E para a nossa mudança acontecer, a gente precisa disso, a gente precisa saber mais. Então essa é a parte do conhecimento. Tem uma história muito legal que eu gosto de ilustrar aqui, para a gente entender o quanto o conhecimento é importante. É uma história que eu ouvi em algum lugar na internet, que eu não me lembro onde é. Mas ele falava assim, tinha um menininho, né, que chegou pro pai e pra mãe. Sabe aquelas crianças que os pais ficam dizendo, né, quando você crescer você vai casar, quando você crescer você vai arrumar uma namorada, vai embora de casa. E esse menininho, então, provavelmente os pais falavam muito isso pra ele. E certo dia ele chegou e disse pro pai, pai, olha só, tava pensando aqui, né, 7 anos, gente. Tava pensando aqui, quando eu crescer, tudo bem, então eu vou casar, mas a Tata vai morar comigo, porque senão, quem vai cuidar de mim? Então, observe esse exemplo. Ele conseguia pensar no futuro e pensar que quando ele fosse grande, ele iria casar, né? Mas ele estava pensando isso com o sentimento de agora, que ele tinha uma Tata que cuidava dele, ou seja, ele precisava de alguém para cuidar dele. E é da mesma forma que acontece com a gente. A gente até consegue pensar no futuro, né? No que eu quero ser, no que eu quero ter, né? Muitas vezes a gente manda, faz uma visualização do que você quer para o futuro. A gente até consegue fazer essa visualização mentalmente, mas com o sentimento que a gente está agora, no momento em que a gente está agora. Então, para eu conseguir ir para essa visão do meu futuro e realmente saber como vai ser, ou sentir o que eu vou sentir lá, eu preciso saber, eu preciso conhecer algo que eu não conheço. Eu preciso ter um conhecimento além do que a minha mente de 7 anos tem, ou do que eu tenho armazenado até agora. Só que esse aqui não é o ponto mais importante. Por quê? Porque hoje a gente tem muito conhecimento. A gente tem muita informação armazenada. E essas informações armazenadas, elas muitas vezes mais nos atrapalham do que ajudam. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, isso eu já sei. Não, isso eu já sei como funciona. Mas aí você olha para a vida da pessoa e não tá diferente. Ela continua fazendo as mesmas coisas, continua do mesmo jeito, continua não mudando. Mas, puxa, ela acabou de dizer que sabe, ela continua fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente sabe muita coisa, a gente ignora entender aquilo de novo, ignora entender de verdade. Então a gente fica com excesso de conhecimento e diz, não, tudo isso eu sei como funciona, eu sei como funciona a nossa mente, eu sei como funciona, né? Que eu vou explicar agora sobre mente, sobre o processo do nosso inconsciente. Aí talvez você já tenha visto muita coisa, lido muita coisa. Você diz, não, isso tudo eu já sei, Roberta, tudo isso eu já li, já experimentei, já sei. Agora, gente, se a sua vida continua do jeito que tá, e você gostaria que ela mudasse, que você gostaria que ela fosse diferente, entenda que isso só tá no seu conhecimento. Isso não foi para sua vida. Isso não foi para a prática. Isso não internalizou. É o que eu chamo de cair ficha. Não caiu a sua ficha do que
realmente precisa acontecer na sua vida, na prática. Então, para você acompanhar esse workshop, os 3 dias, fazer os exercícios que eu estou propondo, fazer a transformação que eu estou propondo, eu quero muito que você comece a desconstruir muito do que você acha que você sabe. Mas não para acreditar naquilo que eu estou dizendo, mas para você se questionar e questionar de novo, né? Eu não quero que você acredite em tudo que eu falo, eu quero que você questione isso internamente dentro de você. Porque isso precisa fazer sentido aí dentro, não o que eu estou dizendo, o que alguém está dizendo, o que o livro disse. Precisa fazer sentido para você. Então, desconstrua muito do que você sabe, mas não botou em prática. Muito do que você acha que você... Não, isso eu já entendi, mas eu ainda não executei. Então, desconstrói isso e começa a olhar de novo. Ok, deixa eu olhar do início para ver se é algo que eu não peguei, eu não entendi. E você começa a fazer isso novamente. Então, nós vamos dividir todos os nossos 3 dias de aula nesses 2 pontos. A parte primeira, que é de conhecimento, ou seja, eu vou trazer um tema, um assunto, em que nós vamos entender ele. E na parte seguinte, a gente vai executar. Ou seja, eu vou passar um exercício que vocês vão colocar em prática. Ok? Então, a gente vai mesclar essas 2 coisas. O seu conhecimento sobre o que eu vou trazer, sendo que você pode nunca ter ouvido sobre isso e você pode já ter ouvido muitas vezes sobre isso. Não importa. O que importa é que você vai pegar esse conhecimento, vai trazer ele para dentro de você e vai levar ele para prática imediatamente. Sem, tipo assim, depois eu faço, amanhã eu faço. Quando der um tempo eu faço. Você não vai fazer. E se quem tá aqui fez a primeira edição do workshop sabe do que eu tô falando. Muitos de vocês disseram, depois eu vou revisar o conteúdo e vou assistir de novo e daí eu faço o exercício. Você não fez. Por quê, gente? Ou você pega o embalo que você tá fazendo e vai lá e faz, ou você não faz. A sua mente é muito ótima em te dar desculpas para você fazer depois, você fazer depois, você fazer depois e você não fazer. Então, senta a bunda na cadeira, pega um papel e caneta e decide fazer isso agora. Até porque esse workshop vai ficar somente gravado até quinta-feira. O workshop acaba na quarta e você tem até quinta-feira para assistir a última edição, os 3 dias. Depois ele sai do ar. Então faça agora. Não deixa para fazer depois, quando sobrar um tempo. Pega um papel e caneta e começa agora a fazer os exercícios que eu vou propor para você. Então vamos começar no nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro ponto. Que hoje, gente, vai ser entender como a nossa mente funciona. Porque esse é o principal ponto que a gente precisa saber na hora de colocar em prática as mudanças que a gente quer. Então, vocês sabem por que a mente tem o nome de mente? Porque ela mente. A mente tem o nome de mente porque ela mente, gente. Quando a gente entender isso e aceitar isso, a nossa vida vai mudar muito. Por quê, gente? O que acontece? A nossa mente, ela tem algumas programações. É como se fosse um computador que veio assim, ó, com muitas funções. E a nossa mente tem muitas funções maravilhosas. Desafio, ela veio sem manual de instruções. E pouquíssima gente sabe como usar e como aproveitar isso a seu favor. Então a nossa mente mente. Por que ela mente? Porque o conteúdo que ela nos disponibiliza, ou seja, as informações que a mente nos traz, sabe aquela vozinha que fica conversando com você o tempo inteiro, sabe? Então, essa vozinha vem da onde? Quando eu era criança, gente, eu tinha essa vozinha que conversava comigo o tempo inteiro, né? Ficava conversando aqui dentro da minha cabeça. E aí, quando eu era criança, eu pensava, gente, deve ser Deus, né? E na igreja, o pessoal dizia, deve ser Deus que conversa comigo. Aí fui crescendo, né, e tipo assim, pensei, não, Deus não pode falar tanta bobagem, não pode ser ele, deve ser alguma outra coisa. Quem é que tá aí dentro conversando comigo? E eu entendi, depois de um tempo, né, que essa vozinha que fica conversando com a gente são informações que a gente armazenou do passado. Porque a nossa mente, ela não sabe prever o futuro. Vamos pensar assim, hoje você vai começar um projeto novo, né?
E aí a sua mente começa a desenhar como esse projeto vai acontecer. Mas daqui a pouco a sua mente diz, ixi, eu acho que não vai funcionar nesse ponto aqui, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Como a sua mente chegou nessa conclusão? Ela chegou nessa conclusão com base no que você tem armazenado do passado. Porque a sua mente não sabe ler o futuro para saber o que vai acontecer lá na frente. Se isso vai ou não dar certo, se isso vai funcionar ou não. Mas ela te traz informações com base em tudo que você tem armazenado no seu HD. Tudo que você tem armazenado de informações ali. Em algum momento você gravou uma informação que quando chega nesse ponto não dá certo. E isso é com tudo na nossa vida. A nossa mente tem várias caixinhas que ela separa as informações. Isso funciona assim, isso funciona assim, isso funciona assim. Então, a partir do momento em que a gente olha para o mundo, olha para as coisas que nos acontecem, olha para o futuro, somente através da nossa mente, somente através dessas informações que estão armazenadas aqui, a gente repete os mesmos erros, a gente repete as mesmas coisas, porque a gente está seguindo uma programação, informações que a gente armazenou, isso dá esse resultado, isso dá esse resultado, isso dá esse resultado. Entende? Então, a partir do momento em que eu passo a questionar isso, então, é o primeiro ponto do workshop, é o primeiro ponto do autoconhecimento, é questionar a sua mente. Ela não está 100% certa. Na verdade, cientificamente comprovado, ela está mentindo para você na maior parte das vezes de 90% a 95% do tempo. Então, é questionar o que ela está te dizendo. Não é real. O que ela está te dizendo é somente com base no que ela armazenou no passado. Mas por que ela armazena essas informações e como ela armazena essas informações? Seguinte, o principal papel dela é buscar prazer e fugir da dor. Esses são os dois passos principais da nossa mente, dois objetivos principais da nossa mente. Trazer coisas para a nossa vida que nos deem prazer e fugir de situações que gerem dor. Porém, aqui o que a gente gravou de prazer e de dor, para cada um de nós é diferente. Nós não temos esse mesmo HD, cada um tem um HD único, exclusivo. Então, cada um de nós armazenou isso de uma forma completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui para tentar ilustrar e ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, vamos pegar uma criancinha que os pais batiam muito nela e toda vez que eles batiam nela, eles diziam: eu estou te batendo porque eu te amo. O que acontece? Ela associou aquele momento, dor, né, com amor. Logo, ela interpreta que o amor dói. O amor precisa de dor. O amor, se não tiver dor, não é amor. Isso é só um exemplo, tá? Para vocês entenderem que as nossas informações que a gente tem de busca de prazer e fuga da dor, elas são muito diferentes porque cada um de nós armazenou do que é prazer e do que é dor. Se a gente só olhar os 9 perfis de personalidades no Enneagrama, para quem conhece já os 9 perfis, cada um interpretou ter prazer e fugir da dor como algo completamente diferente. Então, a nossa mente tem um objetivo, nos levar para isso e fugir disso. Independente do que precise ser feito, ela vai sempre estar tentando te tirar daqui e te levar para cá. Agora, nós temos que entender uma coisa bem importante e é um dos pontos mais importantes desse workshop, dessa aula 1, tá? É você entender isso aqui. Se você entendeu isso aqui, você faz o seu exercício da parte B muito fácil, tá? Então, o que nós temos? A nossa mente ela é dividida em duas partes. Nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, tá? A nossa mente consciente é responsável pelo quê? Por tudo aquilo que eu sei sobre mim, por tudo aquilo que eu tenho armazenado de informações que eu tenho consciência, por isso que chama consciente.
Ou seja, são coisas que eu tenho consciência, que eu sei que estão acontecendo, que eu sei que funciona dessa maneira. Tudo aquilo que eu sei, que eu tenho na minha mente consciente, tá aqui. Porém, nós temos uma parte muito importante da nossa mente que se chama subconsciente. No subconsciente estão todas as informações que eu tenho armazenado desde que eu existo, só que eu não sei que isso existe em mim. Eu não sei que isso está armazenado. E aqui estão memórias de desde que você estava na barriga da sua mãe. Né? Aqui tem muita memória armazenada que você não sabe sobre você. E é isso aqui que a gente ignora na maioria das vezes na hora de se fazer mudanças, na hora de crescer, na hora de evoluir, na hora de fazer qualquer coisa na nossa vida. E por isso que na grande maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque a nossa mente consciente representa 10% e a nossa mente subconsciente representa 90%. Ou seja, tudo que eu tenho armazenado aqui tem peso muito maior do que eu tenho armazenado aqui. Tudo que eu tenho de informação aqui tem peso muito mais forte do que eu tenho de informação aqui no meu consciente. Então, isso aqui é um ponto muito importante da gente entender. Uma coisa aqui, o nosso subconsciente armazena informações para quê? Ele armazena informações que nos tirem da dor e nos leve pro prazer. Só que, como eu disse, isso aqui pode ser muito distorcido. Essas informações aqui que tem armazenadas podem ser muito distorcidas. Eu vou contar um exemplo de um caso que aconteceu no workshop anterior para vocês entenderem isso aqui na prática. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Por exemplo, tinha uma aluna no nosso workshop anterior que ela veio com um objetivo para o workshop que era parar de fumar, né? Ela queria muito parar de fumar e ela queria achar uma fórmula, já tinha tentado várias fórmulas, já tinha, né, usado medicamentos, feito várias coisas e ela não conseguia parar de fumar. Então, ela decidiu que ela ia fazer esse workshop para tentar entender por que ela não conseguia parar de fumar, né, e como ela poderia fazer isso. Quando a gente trabalha só com a nossa mente consciente, a gente trata, né, essa questão do vício do cigarro de uma forma. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá, como diriam as pessoas, ter força de vontade. Você precisa de força de vontade para parar de fumar, né? Você precisa de força de vontade para parar de fumar. Você vai, sei lá, usar um medicamento que vai te ajudar nisso, mas você tem que fazer alguma coisa aqui. Agora, quando a gente trabalha com a opção de que existe um subconsciente e que existe uma informação armazenada aqui, que por mais que eu faça coisas aqui no meu consciente para parar de fumar, eu não estou conseguindo, eu entendo que não é só a minha falta de força de vontade, né? Por exemplo, eu quero emagrecer. E o que tem que fazer conscientemente para parar de emagrecer? Você tem que aumentar a quantidade de gasto e diminuir a quantidade que você ingere, né? É uma conta bem simples. Você tem que gastar mais do que você consome, você vai emagrecer. Esse é um cálculo da nossa mente consciente e lógica. Funciona assim. Agora, por que grande parte das pessoas não consegue fazer isso? Porque a gente está lutando com algo que a gente não está vendo. Então, eu tô fazendo dieta, fazendo exercício físico, eu tô contando caloria, eu tô comendo só fruta, eu tô tomando só água, né? Tudo isso, gente, está nos 10%. Tudo isso está aqui. Mas tem 90% de coisas que eu estou não olhando, não percebendo. E é esse aqui o ponto que faz toda a diferença. É quando eu paro de... Não paro, né? Porque precisa continuar olhando para cá. Preciso continuar fazendo atividade física e comendo menos, óbvio. Mas isso daqui tem força muito menor. No caso da moça do
do workshop anterior, do exemplo que eu queria dar para vocês para entender melhor. Aqui a gente começa já a aprofundar numa coisa que vocês vão ver que não, isso aqui não é lógico, porque o lógico pertence ao meu consciente e não ao meu subconsciente. Então, antes de você dizer, nossa, Roberta, isso não faz o menor sentido, sabe? Isso não tem lógica, não tem... Porque lógica tá aqui, gente. E a grande maior parte das coisas que a gente tem armazenado no nosso subconsciente não tem lógica. Por quê? Porque grande parte das coisas que nós armazenamos no nosso subconsciente, a gente armazenou quando a gente formou a nossa personalidade. Quando a gente formou a nossa personalidade? No máximo até os nossos 7 anos de idade. Então, quando que uma criança de até 7 anos de idade tem lógica? Não tem. Por isso que a maior parte das coisas que a gente encontra nas nossas buscas aqui, nos exercícios que vocês vão fazer, não tem lógica, gente. Porque quem armazena, muitas vezes, quando a gente está formando a nossa personalidade, lá na nossa infância, a gente ainda é muito pequenininho e não entende o mundo da forma que ele é hoje, por exemplo. Então, no caso dessa menina que tinha visto de parar de fumar, né? Que foi muito louco, porque ela entrou com esse exercício e saiu no final do treinamento, a gente ficou assim, ó, meu Deus, é isso mesmo. Então, o que acontece? Deixa eu fechar a janela que tá entrando um vento aqui. E tá balançando, não sei se vocês estão vendo que eu tô balançando. Eu tô balançando aí. Peraí. Ficou balançando a tela do celular. Agora sim, agora parei de balançar. Então, ela entrou com esse ponto. Eu também não fazia a menor ideia de como se resolveria isso, gente. Porque isso é um ponto interessante. Só a gente pode encontrar. E o autotransforme-se, ele tem esse objetivo. É você encontrar as respostas que estão dentro de você para transformar a tua realidade. Você encontrar as respostas que estão aí na sua cachola e transformar a forma com que você se enxerga, que você enxerga o mundo, que você enxerga os seus relacionamentos. Então, ela começou a fazer, a gente começou a fazer o exercício lá, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E ela descobriu que fumar era um vício. E toda vez que ela parava, tentava ficar sem, ela acabava voltando. E ela começou a olhar para aquilo, e ela disse, em todos os exercícios do workshop, ela começou a olhar para aquilo e disse, bom, mas tem um prazer em fumar, né? Mas ela disse, não é só o prazer da nicotina, né, que é o componente químico, porque eu já fiquei muito tempo sem fumar e já estava sem a nicotina, então não era esse o prazer. E ela começou a olhar e olhar para isso com todos os exercícios e ela descobriu que a sensação de fumar estava de alguma forma ligada à segurança. Ou seja, dava para ela a sensação de segurança. E ela começou a olhar para aquilo e disse, mas como que me dá a sensação de segurança fumar? De onde é que vem isso? E ela foi olhar, com os exercícios que a gente propôs, e ela descobriu que quando ela era criança, ela perdeu a mãe muito cedo. E quem cuidava dela, né, principalmente quando a mãe estava doente, era o pai. Então, quando ela se sentia sozinha, com medo, quem chegava para cuidar dela era o pai. E o pai fumava. E ela se lembrou exatamente, num dos exercícios que a gente propôs, que toda vez que o pai chegava perto, que dava a sensação para ela de segurança, de acolhimento, vinha com o cheiro do cigarro. Então, ela começou a descobrir que o que dava segurança para ela era o cheiro do cigarro. E essa informação ela armazenou ainda quando ela era muito pequena. Então, quando ela era pequena, ela não fumava. Mas ela cresceu, foi para a vida adulta, viveu, foi fazer um monte de coisa. Mas aquela informação, todas as vezes que ela sentia o cheiro do cigarro, levava ela para aquela sensação de abraço e de segurança que ela sentia do pai quando ela era pequena. Então, toda vez que ela se sentia insegura, agora de adulta, amedrontada, se sentindo com medo, ela recorria para onde? Porque ela sentia que dava essa sensação de segurança. Então, quando a gente olha para esse processo lógico aqui, a gente até tenta, gente, mas isso aqui tem um peso muito maior e aí a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer, porque a gente fica no nosso consciente, a gente fica aqui na nossa cabecinha, né? O que a gente tem que entender é que a gente nunca vai conseguir chegar num ponto que a gente vai saber tudo que está no nosso subconsciente, né? É muita informação armazenada. Mas, desse ponto aqui, das informações armazenadas, quando a gente olha com mais clareza para isso,
a gente consegue fazer grandes mudanças, gente. Mas grandes mudanças na nossa vida. A partir do momento em que eu entendo que o meu subconsciente está tentando me proteger. Isso é fato. O que ele tem armazenado aqui para fugir disso daqui e para ter isso é para te proteger. Única e exclusivamente para te proteger. Um outro exemplo que eu quero contar para vocês agora é quando eu estava fazendo isso e comigo, quando eu comecei a estudar essa parte, eu comecei a fazer sobre dinheiro. Porque eu sempre tive uma questão com o dinheiro, de que ele chegava na minha vida e ele simplesmente ia embora. Tipo assim, ele entrava, dava uma volta e ia embora. E aí eu comecei a tentar entender, mas por que isso acontece, né? Por que ele não fica? E eu comecei a fazer esse exercício que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, que a gente vai fazer na prática. E eu comecei a perceber que a minha sensação com o dinheiro, a sensação, óbvio, né? Conscientemente, eu quero guardar dinheiro. Conscientemente, eu quero ter esse dinheiro. Mas inconscientemente, era como se não seria tão bom ele ficar, ou uma sensação de falta de segurança. E eu comecei a olhar para aquilo e eu comecei a perceber que eu tinha crenças ligadas a ter dinheiro ou guardar dinheiro é perigoso. Guardar dinheiro é ruim. E aí, gente, eu fui fazendo esse exercício e fui percebendo que lá no meu inconsciente eu tinha algumas informações armazenadas de que era perigoso guardar dinheiro. E eu disse, mas ué, né? Onde é que eu armazenei isso? E eu fui voltando no tempo, conforme os exercícios que eu vou ensinar para vocês aqui também. E eu tinha armazenado uma informação de que quem tem muito dinheiro acontece algo ruim. E isso com base em algumas experiências que eu vivenciei, de ver pessoas com muito dinheiro sendo assaltadas, sendo torturadas. E isso, o choque de ver isso, para mim, criança, armazenou a informação: se eu tiver muito dinheiro, isso também acontece comigo. Então, isso também vai acontecer comigo. Gente, e essa sensação é que eu gravei, e aí o que acontece? Eu não consigo guardar o dinheiro. Eu não consigo ficar com o dinheiro. Ele vem e ele vai embora. Ele vem e ele some da minha vida. Então, a partir do momento, sumia, né? A partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a me dar conta disso. Então, o que a gente tem que entender, recapitulando, o subconsciente sempre armazena alguma informação para nos proteger. A intenção do nosso subconsciente é nos proteger de algo que a gente tem armazenado aqui, é para nos proteger de algo que ele considera dor, que ele considera ruim, né? O nosso cérebro, a nossa mente, ele não consegue entender que aquilo para mim está sendo ruim. Ele tem aquela informação armazenada e ponto. Daquilo ele não abre mão. Daquela informação armazenada, ele não abre mão. Então, gente, isso aqui com tudo. Por exemplo, deixa eu pegar uma informação sobre... o que se fala muito é sobre crenças limitantes, né? Tá aí um outro ponto que se fala um monte e a gente às vezes não tem noção de trazer isso pra nossa vida. Porque, gente, uma coisa é... a pessoa diz, né? Eu não consigo guardar dinheiro, né? É porque você tem crença limitante em relação a isso. Eu ficava pé da vida quando me diziam isso, porque, ok, mas o que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para trabalhar isso, né? A questão é que até a gente não entender a causa raiz, ou seja, o que está acontecendo no meu subconsciente que me impede de guardar o dinheiro, de ter o dinheiro, não importa se eu sei que é uma crença limitante ou não, mas vamos entender o que é uma crença. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito. Gente, tudo que a gente tem armazenado de informação na nossa mente, tanto consciente quanto inconsciente, é uma crença. Então, aqui tem crença e aqui tem crença. Crença, gente, não é bom nem ruim. Crença é tudo aquilo que eu acredito. Eu acredito que eu sou bonita, eu acredito que eu sou feia, eu acredito que eu sou pobre, eu acredito que eu sou rica, eu acredito que é bom andar de pé descalço,
Eu acredito que é ruim andar de pé descalço. Eu acredito, tudo que eu acredito, gente, tudo que eu tenho de informação armazenada, eu acredito naquilo. Quando é uma crença limitante? Quando eu acredito em algo que não é positivo. Quando eu acredito em algo que me limita. Quando eu acredito em algo que atrapalha a minha vida. Isso me limita. Mas como é que eu posso acreditar em algo que atrapalha a minha vida? Porque esse acreditar tá no meu subconsciente, mas pode estar no meu consciente e eu não dar conta. Um exemplo prático disso é, por exemplo, a gente ouve muito uma crença, ouço muito uma crença, né, que as pessoas falam, homem não presta, mulher não presta. Vocês já devem ter ouvido essa crença. Por que eu falo que é uma crença? Porque é algo que a pessoa acredita. É uma verdade absoluta? Não, gente. Não é uma verdade absoluta. É algo que você acredita. Ah, mas todas as minhas experiências comprovam isso. Sim, todas as suas experiências comprovam isso. Por quê? Porque a gente grava as nossas crenças, né? A gente grava um conjunto de crenças lá na nossa mente. E aí a gente começa a trazer para a nossa vida, gente, tudo aquilo que vai reforçar o que eu acredito. Então, quando a gente fala que a gente atrai para a nossa vida coisas que a gente precisa aprender ou coisas que a gente precisa viver, a gente atrai para a nossa vida coisas que estão ligadas ao nosso conjunto de crença. Então, vamos pegar um exemplo na prática. A menininha, criancinha pequenininha, cresceu ouvindo que homem não presta, que mulher não presta, viu alguém traindo alguém, viu alguém fazendo algo errado. Então, teve várias situações que ela foi armazenando aquelas informações. Não presta. Ok. Aí a criancinha, ela cresce pra vida acreditando que mulher não presta. Aí ela vai pro seu primeiro relacionamento e o que acontece? Ela é traída. Aí o que acontece com aquela crença que estava lá? É reforçada. Viu que é real? Viu que não funciona? Viu que não presta mesmo? Viu que nenhum presta? Ok. O que vai? Ela, ok, vai ali, se recupera, vai pro relacionamento seguinte. O que acontece? A mesma coisa. Viu que eu tinha razão, que não presta? Então, todas as nossas crenças, gente, aquilo que a gente acredita, a gente vai trazer mais daquilo para nossa vida, para reforçar que elas estão certas. Por que o subconsciente faz isso com a gente? Por que ele quer reforçar que isso funciona? Por quê? Porque é uma tentativa de me proteger. Então, a criancinha lá, vendo as pessoas sendo traídas, sofrendo, reclamando dos relacionamentos, reclamando da mulher, reclamando do homem, a criancinha entendeu. Bom, se eu já crescer, se eu já entender que não presta, né, não vai funcionar, eu já me protejo. Ou eu não entro em relacionamento, ou eu entro já sem muita expectativa. Então essa crença, ela fica ali armazenada como uma forma de me proteger daquilo. Só que, olhando com a nossa mente consciente, isso é real? Me protege? Não me protege, né? É pior para mim. Porém, a nossa mente inconsciente armazena informações de forma infantil, de forma não lógica, entende? Então, a gente precisa começar a questionar as coisas que a gente acredita com tanta força, com tanta intensidade. Porque muitas vezes as coisas que a gente acredita, que a gente defende, que a gente diz, isso é verdade, porque isso é verdade, porque isso é verdade, elas podem estar sendo crenças que a gente armazenou como forma de nos proteger, mas que estão mais nos atrapalhando do que nos protegendo. Estão mais nos atrapalhando do que realmente nos ajudando, né? Então, quando a gente para olhar para a nossa vida, quando a gente para olhar para a vida, tirando o certo, errado, bom e ruim, o que tá todo mundo fazendo, ou com todo mundo é assim, tá dando errado para todo mundo, tirar o todo mundo da história e olhar para minha história, olhar para o meu, o que tem aqui dentro que tá trazendo essas situações para minha vida? Porque aí a gente começa a entender por que as coisas elas vão se repetir na nossa vida. E, gente, você pode trocar de relacionamento 20, 200, 1000 vezes. Se você tiver essa crença, você sempre vai trazer a mesma pessoa, pessoas diferentes com o mesmo comportamento para sua vida. Se você tem crenças relacionadas a dinheiro, você pode trabalhar 24 horas por dia em 10 empregos diferentes. Você não vai sair dessa situação.
Porque o subconsciente tem 90% de peso para 10% do consciente. E eu falo isso, gente, não é só porque eu experimentei isso nos livros, nos cursos. Isso não é loucura da minha cabeça que eu criei, eu juro que não. Porque eu tenho experimentado, gente, isso na prática. E principalmente eu tenho visto as pessoas que decidem fazer esse processo de olhar para dentro. De parar de culpar o mundo, de parar de olhar para o outro e olhar para si, fazer transformações incríveis na sua vida. Quando eu falo isso, nasci no interior, eu nasci numa família muito simples, a gente trabalhava na roça. Eu fui ter televisão em casa com 11 anos de idade, fui ter luz elétrica em casa com 11 anos de idade. Então, na primeira infância, onde se informa a personalidade, onde se tem todas as informações sobre como o mundo vai ser, eu armazenei informações que o mundo ia ser muito difícil, que o mundo é injusto e que o mundo é muito desafiador. Então, quando eu olho para essas informações que eu armazenei e tudo de trabalho que eu já fiz desde então e tudo que eu trabalhei desde então em mim, em autoconhecimentos, em processos, eu consigo perceber o que eu estou falando para vocês é realmente real. Isso realmente funciona. E não porque eu olhei lá fora, eu olhei no curso, eu olhei no livro, porque eu realmente vivi isso na pele. Então, quando eu tô te dizendo, não é viagem da minha cabeça, isso realmente funciona. E hoje, se você estudar física quântica, mecânica quântica, PNL, qualquer coisa que você estudar que vai trabalhar com o subconsciente, vocês vão perceber que isso é já comprovado cientificamente. Então, o que eu quero te pedir é que você pare de olhar para fora, coloque o mundo todo no mudo e comece a olhar para dentro. Observar as coisas que te acontecem e parar de colocar a responsabilidade no que está acontecendo. E perceber o que tem em você, que pode ser que você não saiba ainda, você não tem essa informação. Mas o que tem lá dentro armazenado que está trazendo isso para a sua vida, que entende que isso está evitando algum tipo de dor, que entende que isso está evitando algum tipo de sofrimento para você. Vamos, por exemplo, prático, para vocês entenderem isso de uma forma melhor. Gente, antes disso, faça um print da tela, postem no Instagram, divulgue essa live, essa aula para as pessoas que vocês conhecem, para os amigos de vocês que estão reclamando da vida, reclamando do mundo e não param para olhar para o que realmente está acontecendo. Me marquem no Instagram, postem status e divulguem o máximo que vocês puderem para que todo mundo consiga perceber as coisas de um jeito diferente e aproveitar esse processo que está sendo gratuito. Serão 3 aulas, gente. E a gente até agora, né, falamos só da pontinha do início e já estamos aprofundando tanto. Então, manda isso nos grupos para todo mundo fazer e participar desse workshop, tá bem? Gente, agora a gente vai para o nosso exercício, tá? Quero mostrar para vocês como a gente vai fazer, porque é a hora de irmos para a prática. Então, você vai pegar aí o seu caderno, sua caneta, e você vai listar, vai fazer uma lista, assim, de tudo que você entende que você gostaria que fosse diferente na sua vida hoje. Por exemplo, trabalho, relacionamentos, o seu peso, algo na sua saúde, sua família, algum comportamento que você gostaria que fosse diferente. Tudo que, dinheiro, trabalho, carreira, tudo que você gostaria, tipo assim, hoje eu gostaria de mudar o que na minha vida? O que te incomoda hoje? Assim, o que você gostaria que fosse diferente? Faça uma lista. Vários pontinhos assim, que você gostaria que fosse diferente. Coloque aí. Depois pode colocar aí. Digita aí no chat para dar ideia para as pessoas o que você escreveu. O que você gostaria que fosse diferente. Gente, depois você faz assim, ó, você escolhe um. Escolhe um deles para a gente fazer a próxima atividade. Escolha, por exemplo, vou pensar aqui que você escolheu trabalho, tá? Ou, vou colocar aqui, pode ser dinheiro, situação financeira, peso. Vamos botar que você botou peso, tá? Aí você vai colocar aí, vai criar um cenário. Como é esse cenário? Você vai imaginar que esse
ponto da sua vida, ele tá do jeito ideal, o cenário ideal, do jeito que você quer que ele esteja. Tipo, perfeito. Imagina que você tá com o peso que você sempre sonhou. Você tá no corpo que você sempre sonhou. Ele tá do jeitinho que você imagina que ele deveria estar. Ou se você escolheu a área do trabalho, imagine você fazendo algo que você gosta, que você sonha, ganhando o quanto você quer. Ou se você escolheu dinheiro, imagine você ganhando o máximo de dinheiro que você consegue imaginar. E como seria a sua vida? Como seria esse cenário? Você imagina assim, o positivismo do máximo. Como seria o cenário ideal dessa área X para sua vida, tá? Então você coloca ali, você pode até escrever o cenário ideal de como seria, tá? Agora, nós vamos para a nossa prática real do exercício de hoje. Porque o que a gente quer entender? A gente selecionou uma área X da nossa vida, tá? Tipo, peso X. Então, o que a gente entendeu até agora? A gente fez um resumo, né, até agora. Que se eu estou pesando 80 quilos, mas eu considero, entendo que o meu ideal seria pesar 60 quilos. Com 60 quilos, eu estaria me sentindo mais leve, né, mais bonita, ia gostar de me olhar no espelho, ia vestir as roupas que eu quero, tudo isso, tá? Esse é o meu cenário ideal. Nós entendemos que o meu subconsciente me mantendo aqui e não me mantendo aqui é porque ele entende que isso é positivo de alguma forma para mim. Ou seja, ele está me protegendo de alguma coisa, me mantendo aqui. Então, o que eu quero com esse exercício é descobrir por que o meu subconsciente está me mantendo aqui e não aqui. Porque eu entendo que entendo o quê? Parar de comer não, né, gente? Diminuir a comida, fazer exercícios. Tudo isso está aqui no meu consciente, ou seja, nos meus 10% consciente. Mas 90% está aqui. Então, aqui eu posso, se eu tenho alguma informação armazenada aqui, que é melhor eu estar aqui e não aqui, é mais positivo, é melhor para mim estar aqui do que aqui, eu posso comer alface que engorda. Entende? Então, o que eu quero com esse exercício? Eu fiz um cenário ideal. Coloquei aqui 60 quilos, leve, bonita. Como você vai se sentir, né? Aqui. Agora, nós vamos para o grande quê desse exercício, que é o seguinte. Você vai perguntar. Anotem essa pergunta, porque vocês vão fazer elas muitas vezes, porque nem sempre o subconsciente vai dar a resposta fácil. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Eu estou no meu cenário ideal, aqui. Subconsciente, o que de pior pode acontecer se eu tiver isso? O que de pior pode acontecer se eu chegar nesse resultado X? O que de pior pode acontecer se eu tiver isso? O que automaticamente vai vir na sua cabeça? Bom, gente, na maioria das vezes, quando você faz esse exercício da primeira vez, vai vir nada. Porque quem está respondendo é o seu consciente. Ele vai dizer, você é louca? Se você tiver nesse peso X, vai ser ótimo. Se você tiver com todo o dinheiro do mundo, vai ser perfeito. Se você tiver a sua saúde restabelecida, vai ser perfeito. Não tem nada de errado nisso. Entende? A sua mente consciente vai dizer que não tem nada de ruim. Agora você vai continuar fazendo essa pergunta. E você vai continuar perguntando. Você vai dizer, subconsciente, mas e se tivesse alguma coisa de ruim? Se tivesse alguma coisa que está atrapalhando, o que seria? Se tivesse alguma coisa que está incomodando, o que seria?
E aí você vai insistir nessa pergunta, até o teu subconsciente te mandar uma informação, que ela é sua, exclusiva sua. E que muitas vezes pode não fazer lógica nenhuma, pode fazer sentido nenhum. Porque lembrem, quem armazenou muitas vezes foi uma criancinha que gravou aquilo do mundo. Mas, às vezes, pode ter sido mais tarde. Esses dias, por exemplo, eu estava atendendo uma aluna. Vou dar mais um exemplo para vocês para ficar um pouco mais fácil. Estava atendendo uma aluna e ela veio por questões financeiras, porque ela trabalhava com vendas e ela não estava conseguindo ganhar mais dinheiro. E aí, conversamos, tentando entender o que estava acontecendo lá no subconsciente. E aí, ela estava contando que ela era uma ótima vendedora, ela vendia muito bem, ela tinha muito sucesso, muito resultado, mas ela não entendia mais por que ela não estava fazendo isso. Então, automaticamente, o que a mente consciente diz? É a crise, é a situação econômica, as pessoas não estão mais comprando. A nossa mente sempre joga a resposta para fora. Só que sempre que você jogar a resposta para fora, gente, você não vai estar na resposta verdadeira. Enquanto você não olhar para a resposta interna, você não está na resposta verdadeira. Pode ser que a gente esteja numa situação ruim? Pode, claro que sim. Mas essa não é a resposta final. Porque a gente pode estar na pior crise, tem gente tendo muito resultado e tem gente tendo pouco resultado. A gente pode estar sem crise nenhuma, vai ser da mesma forma. Então a gente já tem provas suficientes que não é externamente o que acontece, gente, é internamente. Então, você vai continuar insistindo. Nesse caso, a gente continuei insistindo. Ela disse, não tem nada errado, eu gostaria muito de ganhar mais dinheiro, voltar a vender, ter sucesso, tudo isso. E aí, chegamos nessa pergunta, eu perguntei pra ela, bom, mas e se tivesse algo de ruim que aconteceria se tu voltasse a ser essa vendedora que vendia muito, que tinha sucesso, que tinha resultado? O que aconteceria de ruim? E ela, a mente brigando, dizendo, nada. Ela disse, talvez, ela disse, eu ia me incomodar mais em casa, porque meu marido é um pouco ciumento, e aí, se eu voltar a me destacar, ter sucesso, às vezes ele incomoda, que eu me arrumo muito para sair, para vender. Ela disse, mas olha, desde que eu casei, ela disse, realmente, eu reduzi bastante as minhas visitas. Gisela, eu engordei 20 quilos também, será que tem alguma coisa a ver? Será? Gisela, eu disse, o que de pior aconteceria se tu emagrecesse esses 20 quilos e voltasse a estar naquele peso? Ele ia me incomodar mais ainda, porque aí eu ia estar bonita e tal. Então, observe, o que a mente subconsciente dela fez? Ela começou, para ela, um dos valores mais importantes, né? E a gente tem que entender o que são os valores primordiais para nós. Para ela, um dos valores mais importantes era ter paz no relacionamento. Ela queria, paz naquilo. E aí o subconsciente entendeu que se ela continuasse tendo sucesso, destacando, estando no peso ideal, fazendo sucesso, ela teria incômodo em casa, no relacionamento. Então, qual é a estratégia do subconsciente para me proteger e não deixar eu ter isso aqui? Eu engordo, paro de ter tanto sucesso, e obviamente ela acabou engordando, não tendo tanta motivação para ir para a rua, não queria sair, não queria vender, não se arrumava tanto mais para não, desagradar e tal. Enfim, o resultado foi que ela começou a não ter o sucesso que ela queria. Aí o que aquela pessoa julga que está errado? O sucesso, o resultado. É a parte financeira que está mal. Mas quando você vai voltando para trás, você vê que muitas vezes o problema não está exatamente lá, está aqui no outro lado do iceberg, Do outra ponta. Então, esse exercício que eu estou propondo para vocês fazerem hoje, que vocês vão começar hoje e vão trazer ele amanhã, porque amanhã é a nossa segunda aula, é a nossa continuação da aula de hoje, onde a gente vai aprofundar ainda mais isso. A gente vai mais além. Então, você vai insistir com o seu subconsciente para ele te mostrar o que está atrás disso que você não tem. O que hoje você gostaria de que fosse diferente na sua vida, mas que não está sendo, e que você vai perguntar para o seu subconsciente: o que de ruim tem se eu tiver esse resultado? O que de ruim tem se eu tiver muito dinheiro? O que de ruim tem se eu tiver um relacionamento? O que acontece de ruim se eu tiver a minha saúde de volta? Eu já peguei muitos pacientes, muitos clientes, gente, que entendiam que se tivesse a saúde restabelecida,
parariam de ganhar atenção e carinho que começaram a ter quando ficaram doentes. E como aquilo era um peso muito maior do que isso, elas mantêm-se doentes para receber isso. Ah, Roberto, então quer dizer que a gente traz para nossa vida tudo que a gente gosta? Sim, quer. Sim, só que, gente, isso muitas vezes é inconsciente, não é de propósito. Ninguém, em sã consciência, no consciente, quer estar doente. Ninguém. Mas, se a gente ficar só no nosso consciente, a gente não consegue ver o todo, né? O nosso consciente é um piloto automático que vai repetindo informações que a gente tem armazenada. Então, a gente tem que descer e olhar de fora e dizer, não, mas espera, será que eu tenho algum benefício em permanecer assim? Será que eu tenho algum ganho em permanecer desse jeito, sem ter o resultado que eu quero? E aí, se a gente olhar muito sinceramente lá para o nosso consciente, a gente vai encontrar as respostas que a gente realmente precisa encontrar. Então, o exercício de vocês para hoje, para trazer amanhã, é esse. Vocês vão receber agora no e-mail de vocês um resumo da aula de hoje com o exercício para vocês fazerem, tá? Vocês podem imprimir. Se não tiver na caixa de entrada, olhe no lixo eletrônico ou um spam, que às vezes vai para lá, tá? Olhe nisso. E, gente, outra coisa bem importante, todas as 3 aulas, hoje, amanhã e quarta, eu vou colocar uma foto no Facebook do nosso workshop de hoje. E eu queria pedir muito para vocês, se vocês pudessem comentar essa foto dizendo como foi o workshop, para me ajudar a divulgar, né, mais ainda esse trabalho, porque as pessoas tenham essa consciência maior. E todo mundo que comentar os 3 dias de fotos, eu preparei um presente bem especial, que eu vou falar para vocês na quarta-feira. Então, você vai lá, comenta na foto de hoje, dizendo como foi o workshop. Você também pode me mandar lá no direct do Instagram alguma dúvida, pergunta, como foi pra você, que eu respondo pra você. Se não responder na hora, eu respondo depois. Pode deixar aqui no vídeo do YouTube também perguntas. Lembrando que esses vídeos só ficam no ar até quinta-feira. Então, manda para as pessoas que não assistiram, para elas assistirem logo esse vídeo. E amanhã, às 19 horas, eu espero você aqui para a gente ir para a nossa segunda fase, o nosso segundo dia, onde a gente aprofunda ainda mais a aula de hoje e passa a entender o que tem gravado aí dentro da sua mente. O que tem gravado de informação aí que não está deixando você ter a vida que você quer. Gente, isso é muito incrível, porque eu já vi muita gente se transformar usando esse processo. Muita gente fazer diferença na sua vida quando decide olhar para dentro, olhar para o autoconhecimento, olhar não mais para o que está acontecendo fora, não mais para o que os outros esperam, o que os outros querem, e sim para o que é importante para mim, para o que eu realmente quero. Nesse ponto, as pessoas têm se transformado muito. Eu vivi isso na pele e vejo todos os dias alguém se transformando. E agora é a sua vez de você fazer isso. Então, faça esse exercício com muita sinceridade e sem medo de descobrir o que talvez você não goste, o que talvez não seja bonitinho. Olhe com muita sinceridade para dentro de você e eu tenho certeza que você vai encontrar coisas muito incríveis que podem mudar a sua vida nesses 3 dias. Eu te espero amanhã às 19 horas aqui. Manda esse workshop para todo mundo e um beijão. Até mais!